para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Capítulo 5, Cura e Integridade. Então, primeiro, o convite ao Espírito Santo, 6º parágrafo. Deus honrou mesmo as criações equivocadas de suas crianças, porque elas as tinham feito. Mas também abençoou suas crianças com um modo de pensar capaz de elevar as suas percepções a tal ponto que quase poderiam alcançá-lo de novo. O Espírito Santo é a mente da expiação. Ele representa um estado mental suficientemente próximo da mente disposta para o que é uno, que transferi-lo para ela é finalmente possível. A percepção não é conhecimento, mas pode ser transferida para o conhecimento ou atravessar a ponte para ele. Talvez seja até mais útil usar aqui o significado literal da palavra transferida, ou seja, transportada, entre asas, uma vez que o último passo é dado por Deus. Eu não entendi como é que passa da percepção para conhecimento. É uma evolução, a evolução da percepção resulta no conhecimento? Entendi ali, Deus honrou mesmo as criações equivocadas de suas crianças, porque elas as tinham feito. Aqui ele diz que nossa percepção é equivocada e que nós temos que alcançar a percepção certa. Isso é uma elevação da percepção. Quando nós alcançarmos a percepção certa, então ela será transferida, e ele coloca o melhor, transportada, né, para o conhecimento. Então, como que é essa elevação da percepção? Enquanto a gente estiver percebendo de forma equivocada, estaremos criando de forma equivocada, porque criaremos conforme estamos percebendo. Então, o que é a percepção equivocada? Porque nós percebemos com os 5 sentidos, e apenas com eles, e tudo o que percebemos são percepções relativas à fisicalidade, ao físico. Então, é o palato, o olfato, a audição, a visão e o tato. Está errado perceber com a audição, com a visão, com o palato, o olfato e o tato? Não. A percepção em si, ela pode ser apurada, ela pode ser corrigida. Mas o que está equivocado é perceber isto como se só isto fosse, ou como se isto fosse a realidade. Isso é que é o equívoco. Quando estamos na Quaresma e lembramos da meditação, lembra que tudo que é pó, pó voltará, isso ajuda a corrigir a percepção. Por quê? Porque a nossa percepção, ela se confunde com a ideia da eternidade. Então, nós achamos que o que está aqui é eterno, porque essa é a nossa origem.
Essa é a nossa natureza eterna. Então nós começamos a pensar que as coisas aqui também são. Então, a correção. Lembra que tudo que é pó, ao pó retornará. À medida que você vai fazendo essa afirmação, essa meditação, eu lembro que meditar é o ato de meditar, ou seja, ditar a mim mesmo. Então, eu medito. Tudo que é pó, ao pó voltará. Então, eu medito. Lembra que essa minha calça é pó e o pó voltará. Lembro que meu corpo é pó e o pó voltará. Lembra que meu celular é pó e o pó voltará. Lembra que meu carro é pó e o pó voltará. Você pode pegar um item de cada vez, aleatoriamente, né? Pega, aleatório, olhou, isso ali. E você diz isso a si mesmo. O que vai acontecer? Você vai apurando a tua percepção, a ponto de chegar no nível da percepção certa. A percepção certa é saber que o que é do pó retorna ao pó. O poeta disse, lama, todo corpo é lama. Chama, toda alma é chama. Então, o que acontece? O que vem da luz, volta para a luz. O que vem do pó, volta para o pó. Você é do reino, volta para o reino, volta para a luz. O seu corpo é pó, esse vai voltar para o pó. E não há nada que você possa fazer para impedir. Não há como impedir isto, do seu corpo voltar para o pó. E não há como impedir de você voltar para o reino. De uma forma ou de outra, mais cedo, mais tarde, todos nós voltaremos para o reino, tão certo quanto o que é do pó volta ao pó. Não tenho dúvida disso. O que estamos fazendo aqui é tentar antecipar a nossa volta ao reino. E talvez antes mesmo de que o corpo volte ao pó. Tá? Por quê? Porque nós vamos ter que voltar mesmo. Tá? E porque o corpo vai ficar no pó mesmo. Né? Então, mas tenha certeza que mesmo que ele volte ao pó, ele não morre. Não morre você e nem o corpo morre. Nada morre, tudo se transforma. Nada se perde, tudo se transforma. Isso você pode colocar em cima dessa questão também. Tudo se transforma. O corpo se transforma em pó e volta ao pó. O pó vai se transformar novamente. Talvez num outro corpo. Talvez numa árvore, talvez numa grama, talvez, sei lá. Talvez ele possa se petrificar. Né? Então, o que é pó, volta ao pó, e aqui nada se perde, tudo se transforma. Tá? Mas você, não. Porque você não se transforma em pó e você não se transforma em nada. Você é imutável, é inalterável, como a luz. Porque você é luz, vem da luz, e o reino é luz. Então, você é inalterável. Então, essa é a progressão para começarmos a ter a percepção certa. Quando você alcançar a percepção certa, ela será transportada para o conhecimento. Ela abre uma brecha por onde o conhecimento flui, então você é levado para esse nível. É transportado, porque ele diz, o próprio Deus dá esse último passo por você. O que nós temos que fazer é ir apurando a nossa percepção. Isto não significa que eu vou parar de trabalhar, porque eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho que continuar fazendo as coisas do dia a dia. Isto significa que eu tenho que mudar a minha percepção sobre o resultado das coisas. Por quê? Porque eu sei que o meu trabalho gera um resultado e com esse resultado eu posso adquirir bens. Mas os bens
eles vão ficar aqui, porque eles são de pó e ao pó retornarão. Então, nós começamos a perceber que as coisas aqui, elas têm utilidade, não valor. E a percepção equivocada nos remete a que nós começamos a dar valor e pensar que o que está aqui é real. Então, as nossas criações equivocadas, elas decorrem da percepção equivocada. Porque, como nós percebemos de forma equivocada que o que tem valor é o que está aqui, e de forma equivocada que isto é real, então nós começamos a criar situações em função do que nós passamos a acreditar. Que isto aqui é real e que isto aqui é que tem valor. Então, ele diz, Deus honrou mesmo as criações equivocadas dos seus filhos, em homenagem aos seus filhos, em respeito aos seus filhos. Ele diz, bom, se meu filho criou, eu vou honrar e respeitar. O Espírito Santo, a inspiração compartilhada de toda a filiação, induz a um tipo de percepção no qual muitos elementos são iguais àqueles do próprio reino do céu. 2 pontos. Primeiro, sua universalidade é perfeitamente clara e ninguém que a tenha alcançado poderia acreditar nem por um instante que compartilhá-la envolve qualquer coisa que não seja ganhar. Segundo, ela é incapaz de atacar e está, portanto, verdadeiramente aberta. Isso significa que, apesar de não engendrar conhecimento, não obstrui de modo algum. Finalmente, indica o caminho para além da cura que ela traz e conduz a mente além de sua própria integração, rumo aos caminhos da criação. E nesse ponto que ocorre uma mudança quantitativa suficiente para produzir um deslocamento qualitativo real. Indica o caminho para além da cura que ela traz e conduz a mente além da sua própria integração rumo aos caminhos da criação. É nesse ponto que ocorre uma mudança quantitativa suficiente para produzir um deslocamento qualitativo real. Aqui ele está fazendo uma comparação do Espírito Santo com o reino dos céus, que o Espírito Santo ele foi criado por Deus para nos conduzir, ele vai nos levar a uma percepção tão certa que é semelhante, ou de qualidade semelhante, como é o conhecimento, que é a forma da gente alcançar o retorno a Deus. Aí ele diz os passos aqui, que aqui é o primeiro que ele é universal, então é para todas as pessoas, e compartilhar significa ganhar. O segundo ele diz que ela é, mesmo que não seja conhecimento, não obstrui, então ela conduz à percepção inocente, quer dizer, ela não ataca em nenhum momento. E o terceiro é que é parecido com o ponto do taoísmo, que chega uma quantidade, eu vou corrigindo a minha percepção, vai chegar um momento que a quantidade que eu tenho de percepção certa é tão grande que ela se torna, ela entra para a qualidade. Então, nesse ponto, quando ela se torna uma qualidade, aí é que Deus consegue nos conduzir de volta ao conhecimento. Que a quantidade é tão grande de percepção certa que eu consegui corrigir, que eu consegui alcançar, que transforma, que se torna qualidade, qualitativa, tem qualidade. Acho que é isso. E assim indica o caminho para além da cura que ela traz e conduz a mente além da sua própria integração. O caminho é que o Espírito Santo, ele ele tem a função de nos conduzir de volta para o conhecimento,
Só que ele tem que trabalhar no nível da percepção, que é onde ele consegue conversar conosco, e no nível do conhecimento, que é a parte que ele conversa com Deus. Eu diria assim. Mas é Ele quem vai nos conduzir para o caminho além da cura. Então, a cura é a nossa função aqui. A cura seria quando nós corrigirmos a nossa percepção equivocada em percepção certa. Quando tudo que a gente pensar for certo. Aí essa é a cura. Mas ele vai indicar para além da cura. Então, não é somente corrigir a nossa percepção, é além da percepção, ou seja, chegar ao conhecimento, que seria alcançar Deus. E além da própria integração é que a nossa mente está dividida. Então, o que a gente está fazendo aqui é integrando a nossa mente, as partes divididas que nós somos. Que a nossa mente está toda partida, a gente não vê o todo, a gente vê em partes. Então, além da integração, é assim, mesmo que a gente integrar toda a nossa percepção e ela for corrigida, ela está integrada, mas o conhecimento vai além de uma percepção integrada, que seria o próprio conhecimento. Entendi assim? Voz por Deus. 1. A cura não é criação, é reparação. O Espírito Santo promove a cura olhando além dela para o que eram as crianças de Deus antes que a cura fosse necessária e para o que serão quando tiverem sido curadas. Essa alteração da sequência temporal deveria ser bastante familiar, porque é muito similar ao deslocamento na percepção do tempo que o milagre introduz. O Espírito Santo é a motivação para a mentalidade milagrosa, a decisão de curar a separação, deixando que ela se vá. A tua vontade ainda está em ti, porque Deus colocou-a em tua mente. E embora possas mantê-la adormecida, não podes obliterá-la. O próprio Deus mantém a tua vontade viva, transmitindo-a a partir da sua mente para a tua, enquanto o tempo existir. Sua mente está com letra maiúscula. O milagre em si é um reflexo dessa união de vontade entre pai e filho. Aqui fala de novo da questão da sequência temporal, né? E aqui fala, essa alteração da sequência temporal deveria ser bastante familiar, porque é muito similar ao deslocamento da percepção do tempo que o milagre... Então, é o milagre que introduz, que permite a alteração da sequência temporal. Isso é uma repetição do que a gente já falou. E aqui, na verdade, nesse parágrafo fala de novo da cura, né? Então, segundo, o Espírito Santo é o Espírito da alegria. Ele é o chamado para o retorno com o qual Deus abençoou as mentes de seus filhos separados. Essa é a vocação da mente. A mente não tinha nenhuma vocação até a separação, porque antes disso tinha apenas o que ela é e não teria compreendido o chamado para o pensamento certo. O Espírito Santo é a resposta de Deus à separação, o meio pelo qual a expiação cura, até que toda a mente volte outra vez a criar. Sim? Essa parte que fala toda a mente volte a criar, é a mente una. A partir do momento da separação, ficou uma semente que chama vocação aí, que é a vocação de retornar. O Espírito Santo é o Espírito da alegria, veja que lindo isso, né? Então, é alegria, é só alegria, né? E então, quando a gente não está na alegria, não está no Espírito Santo. E isso é interessante para a gente fazer uma autoobservação.
também a questão da vocação da mente, que repete de outra forma o que já falamos anteriormente, a respeito da expiação, né? Porque anteriormente nós trabalhamos que a expiação antes da separação não existia, porque não tinha nada para ser expiado, né? E também a vocação da mente é retornar para o reino que antes não tinha, porque já estava lá. Ela não tinha como ouvir um chamado para retornar, porque isso seria não faria sentido chamar alguém que já está para retornar para onde já está. Então, ficou a vocação natural da mente de voltar. Assim, toda criatura, tudo que é criado, tem a vocação natural de voltar à sua origem. Então, a meditação da Quaresma é o pó, a vocação natural do pó é voltar ao pó. A vocação natural da mente é voltar ao espírito, para que toda a mente possa voltar a criar. Por quê? Porque parte da nossa mente, ela está no espírito. Mesmo que ela esteja lá abandonada, ela não está perdida. E não há como bloquear isso, não há como anular, obliterar isso, não tem como. Isso é impossível. Isso ninguém consegue fazer. Tá? Por mais que a pessoa negue que exista essa conexão, ela pode negar o quanto quiser, cada um tem direito à sua opinião. Né? Mas, no entanto, tá? Parte da nossa mente está na percepção equivocada. Então, essa mente, ela está fazendo as criações equivocadas. Então, quando ele diz para que toda a mente possa voltar a criar, eu entendi dessa forma. Que quando você, então, integra a mente, cura a percepção, o Espírito Santo nos leva além da cura, né? E quando você integra a mente, o Espírito Santo nos leva além dessa integração para o conhecimento. E além da cura e da integração, é que a mente íntegra e curada, toda integrada, pode voltar a criar, de fato. O princípio da expiação e a separação começaram ao mesmo tempo. Quando o ego foi feito, Deus colocou na mente o chamado para a alegria. Esse chamado é tão forte que o ego sempre se dissolve ao seu som. Essa é a razão pela qual tens que escolher ouvir uma dentre as duas vozes dentro de ti mesmo. Uma tu mesmo fizeste, e essa não é de Deus, mas a outra te foi dada por Deus, que apenas te pede para escutá-la. O Espírito Santo está em ti num sentido muito literal. Sua voz, que te chama de volta para onde antes estavas e estarás outra vez. Mesmo nesse mundo, é possível ouvir apenas essa voz e nenhuma outra. É preciso esforço e muita disposição para aprender. É a lição final que eu aprendi, e os filhos de Deus são tão iguais como aprendizes quanto como filhos. Como que a gente faz isso, Jorge? Ouvir somente uma voz. Ouvir somente uma voz. Que grau de conhecimento a gente tem que atingir para conseguir essa disciplina? Essa é a razão pela qual tens que escolher ouvir uma dentre as duas vozes dentro de ti mesmo. Uma tu mesmo fizeste e essa não é de Deus, mas a outra te foi dada por Deus, que apenas te pede para escutá-la. Diz que o Espírito Santo está em ti num sentido muito literal. Então, ele está mesmo, assim, ele habita, ele está junto.
E o aprendizado é esse, a voz está presente o tempo inteiro. A gente que não consegue ouvir. Então o aprendizado é aprender a fazer essa escolha, a escolha certa. Eu acho interessante esse negócio que mesmo nesse mundo é possível apenas ouvir essa voz, a voz maiúscula, e nenhuma outra. É possível isso, é possível ouvir a voz Só de Deus. só de Deus. Linda essa frase. O ego se dissolve ao som da voz de Deus. Isso é lindo. Como fazer para ouvir essa voz? Você tem que integrar a mente. Porque a mente está dividida na voz do ego e na voz de Deus. A voz de Deus é trazida até nós pelo Espírito Santo. Então, diante das situações mais complicadas, e o mundo é só complicação, né? Mesmo nesse mundo complicado, briguento, raivoso, né? É possível sim ouvir só uma voz. Se é possível ouvir só a voz do ego, e a gente praticamente ouve a voz do ego o tempo inteiro, né? Então é possível. Né? Então também é possível escolher ouvir só a voz de Deus. Isso é o caminho que nós estamos fazendo, o curso que estamos fazendo, né? Que é o curso em milagres. Né? Então, milagres antecipam em milhares de anos essa condição de ouvirmos somente a voz de Deus, mesmo neste mundo. Por isso que antes eu disse que a gente quer chegar a esse ponto, mesmo estando nesse mundo, mesmo antes do corpo virar pó. Então, como que é possível isso? É as pessoas que alcançaram a sanidade, a cura e a integridade da mente. Então, essas pessoas, elas não ouvem mais a voz do ego. Não ouvem mais a voz do ego. Um exemplo que eu dei outro dia aqui, para a gente ter um ponto de analogia, foi quando, uma vez no Cairo, o motorista voltou na contramão, nosso motorista. E eu perguntei se isso era permitido. E ele disse que sim, que as pessoas entendem que se alguém fez isso é porque precisou fazer. Então, eles percebem o erro, porque é errado voltar na contramão, mas eles ouvem outra voz, que não a do ego, que ia xingar, ia esbravejar, porque a pessoa está voltando na contramão numa avenida, né? E de alta velocidade, né? Abrindo caminho no meio dos carros que vêm na direção contrária. Né? Então, não, está muito tranquilo. Aqui tem funcionado assim. As pessoas entendem que se uma pessoa está voltando é porque ela precisou fazer isso. Então está tudo certo. Ah, que nós vamos entender desse jeito, né? Então, vejam como é escolher ouvir a voz de Deus. É compreender que se as pessoas estão fazendo alguma coisa errada, né, e ele diz o que antes? Quando Deus honra os seus filhos, mesmo quando eles fazem criações equivocadas. Então, mesmo que eu vá na contramão numa avenida de alta velocidade, né, as pessoas percebem que ele fez aquilo por alguma razão. Então vamos respeitá-lo. Ele deve ter tido uma razão para fazer aquilo. Mesmo que as razões sejam equivocadas, não importa. Né? Vamos honrá-lo, vamos respeitá-lo por isso. Né? Não vamos desrespeitá-lo ou entrar no ego em função disso. Né? Então, tem casos de pessoas, agora talvez elevando mais a nossa compreensão, né? São as pessoas que se tornam santos. Né?
eles provavelmente eles não vão mais se preocupar com nada, né? Mesmo estando aqui. Tá? Então, vão continuar trabalhando. Tem um caso acho que é um conto que eu ouvi, né? Que tinha um mosteiro, e as pessoas iam no mosteiro porque aquele mestre acreditavam que aquele mestre poderia levá-los a este ponto, ao ponto de ouvir somente a voz de Deus, que pode ser chamado de santidade ou de iluminação. E tinha uma pessoa que era encarregada, um monge lá, que era encarregado de buscar água no rio. Então todo dia ele ia buscar água para o mosteiro no rio. E todo dia ele fazia a mesma coisa, até que um dia ele se iluminou. E depois que ele se iluminou, ele continuou fazendo o quê? Buscando água no rio. A mesma coisa. Então, mesmo neste mundo, é possível ouvir uma só voz. Nós não vamos deixar de estar no mundo. Só que a nossa compreensão do mundo vai ser diferente. Então, se antes ele buscava água e se irritava, só mando eu, tudo eu, sempre eu buscando água. O dia que ele passa a ouvir uma só voz, a voz de Deus, vai dizer, puxa vida, que bênção que me é dada de todo dia eu ser a pessoa que vai buscar a água. Então, isso muda. Porque a percepção mudou. Ele curou a percepção. A percepção que divide a mente. Diz, não tinha outro, sempre eu, por que sempre eu? Né? E que raiva, sempre tenho eu que buscar água. Né? Então a mente está ouvindo a voz do ego. Né? Agora, quando você passa a ouvir a voz de Deus, o pensamento é outro. Que bênção que me é dada de ser eu escolhido para todos os dias ir buscar água. Então, isso é ouvir uma só voz. Então você vai passar a pensar assim, que bênção que me é dada de todos os dias eu ter que ir trabalhar e fazer as coisas, e que bênção que me é dada de eu poder fazer esse trabalho que eu estou fazendo, né? Que bênção, porque tudo que eu faço é para os outros, e tudo que os outros fazem é para mim. Então, que bênção é isso? Participar desse imenso círculo, né? de bênçãos, porque tudo aquilo que você faz começa a ser abençoado por você. Né? E as pessoas que recebem aquele teu serviço recebem uma coisa abençoada. Então, nesse sentido, você começa a irradiar alegria. Né? Você começa a fazer tudo com alegria. Aquilo que antes você fazia com tristeza, com raiva, ou com a ilusão de que aquilo ia te trazer sucesso no mundo, alguma coisa assim, você não tem mais esse objetivo de um sucesso neste mundo. Mas você passa a estar presente naquilo que está fazendo. E começa a perceber que todas as coisas são úteis para o nosso aprendizado, né? E para a cura e a integração. Então, é fazermos um convite ao Espírito Santo para que ele esteja sempre presente na nossa mente. Para que ele, porque a gente tem que convidá-lo, né? Porque ele também não vem de como é que se chamava? Aquele personagem que vinha na festa sem ser convidado. Bicão, né? Que vinha na festa sem ser convidado. Né?
E aí que tinha aquela festa lá e de repente o dono da festa para a festa e disse assim, atenção, todos os convidados da noiva desse lado, os convidados do noivo desse lado. Aí vai, o pessoal se divide, agora todo mundo para a rua porque isso aqui é um batizado. Então, isso quando era jovem, a gente costumava fazer isso às vezes. E era uma farra que a gente fazia, né? Então, vamos entrar, via uma festa, entrava de bicão, né? E eles aceitavam, né? Percebiam, aceitavam, a gente fazia amizade, no final ficava assim, né? Mas entrava sem ser convidado. Então, o Espírito Santo ele não vem sem ser convidado. Então, por isso você tem que lançar um convite ao Espírito Santo, para que ele venha todos os momentos e você tem que convidá-lo todos os momentos. Convida, que funciona. Né? Funciona. Então você não sabe o que fazer, convida o Espírito Santo. Vem aqui, dá uma ajuda aqui para resolver a coisa. Entrega para ele, isso aqui eu não sei como fazer. Admite que eu não sei como resolver esta situação. E aí o Espírito Santo vai proporcionar para você as conexões, para que as coisas se resolvam. Ele vai clarear, esclarecer, ele vai mostrar para você o caminho. Mas você tem que convidar ele para ele te ajudar a resolver. Porque tudo que a gente quer resolver sozinho, a gente não consegue. É como uma criança que quer fazer as coisas todas sozinha e não sabe o que fazer. É como a gente tentar fazer alguma coisa no escuro, montar um equipamento no escuro, sem conhecer para que serve cada peça e em que lugar vai. Tá? Então, mas a gente tenta, porque a gente quer ser o autor daquilo, a gente quer fazer todas as coisas. E aí a gente não consegue. Então chama o Espírito Santo é o Espírito da alegria, o Espírito Santo é luz, convida. Então vamos fazer o exercício da semana. Vamos fazer desta semana este exercício. Vamos fazer um convite ao Espírito Santo. Em todos os momentos. Vamos trazê-lo, habituar-nos a convidá-lo para tudo que nós temos dificuldade. Aquilo que a gente já sabe fazer, não precisa convidá-lo. Mas aquilo que a gente não sabe, a gente convida. Como eu não sei fazer nada certo, então tem que convidá-lo sempre, né? Que é uma oportunidade de daí dar certo alguma coisa, né? Quer dizer, se deixar com ele, tudo vai dar certo. Pode ter certeza. Pode colocar fé nisso. Se você convidar o Espírito Santo, ele vai te indicar o caminho. Além da cura, além da integração, para o conhecimento. E vai mesmo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.